Sábado, 3 da tarde. Bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico aqui no canal Café e Teologia. Nossos encontros são quase sempre ao vivo, mas hoje é uma das raras exceções em que esse estudo vai ao ar gravado. Mas mantenho sempre a mesma dinâmica da live e vocês praticamente não vão perceber a diferença, senão pela ausência da participação de vocês pelo chat. De qualquer forma, hoje é um dia muito especial. Atos capítulo 15, o chamado Concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reuniram para decidir acerca das doutrinas que os gentios, ou que a igreja de modo geral, deveria seguir. Vamos lá? Pega sua Bíblia então, vamos estudar juntos Atos capítulo 15. Pega aí a sua Bíblia. Lembrando sempre, se você gosta de estudar a Bíblia, todo sábado, gratuitamente, ao vivo, ou quase sempre ao vivo, no canal Café e Teologia, você acompanha no YouTube e no Facebook, sempre ao vivo. Gosta de estudar, quer estudar teologia a fundo, quer praticamente se formar em teologia, tendo estudado todas as matérias da grade curricular de teologia, você precisa conhecer a Escola Excelsius de Teologia. Para conhecer a Escola Excelsius, você clica no primeiro link na descrição desse vídeo. Mas daqui a pouco eu comento mais da Escola Excelsius. De qualquer forma, vamos logo para o nosso estudo. Atos capítulo 15. Pega aí a sua Bíblia. Vamos estudar juntos Atos capítulo 15. Eu estou lendo, vou compartilhar com vocês, na tradução Almeida do século 21. Esse título aí, Controvérsias sobre a Circuncisão, é uma contribuição dos tradutores, mas eu prefiro chamar de Concílio de Jerusalém, porque é o que de fato aconteceu quando os apóstolos se reuniram para tratar acerca desse problema. De qualquer forma, nós temos aqui um grande marco na história da igreja, que é aquele momento em que a igreja definitivamente rompe com todos os laços com o judaísmo. Calma! Eu disse todos os laços com o judaísmo enquanto a religião judaica, que agora o cristianismo passa, usando minhas palavras, as suas próprias pernas. Mas vamos lembrar que o Antigo Testamento fala sobre submissão a Deus, obediência, adoração ao único Deus, padrões morais, de pureza espiritual, santidade, tudo isso vale para nós. Mas o judaísmo em si, enquanto religião, ele vai ter o seu marco, assim, para a igreja. A doutrina que passa a valer está aqui em Atos capítulo 15. Qual que é o contexto? Para a gente entender bem essa questão aqui. Nós temos que os primeiros cristãos, eles eram judeus convertidos. Atos capítulo 2, por exemplo, depois da descida do Espírito Santo, nós temos inúmeras conversões na pregação de Pedro. São judeus convertidos. Conforme o tempo passa, especialmente nas obras missionárias de Paulo e de Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, como você prefira falar, nós temos inúmeros gentios, não judeus, sendo convertidos. E uma vez que esses gentios estão agora fazendo parte da igreja, do corpo de Cristo, algumas pessoas, especialmente fariseus convertidos, começaram a dizer que esses gentios deveriam viver conforme os judeus, guardando o sábado, fazendo circuncisão, enfim, guardando o judaísmo, dizendo que o judaísmo, de que a lei de Moisés está na Bíblia e ela deve ser cumprida por todos. Então tem essa discussão. Os gentios devem seguir as leis judaicas? O judaísmo vale para os cristãos? E foi isso que aconteceu. Então nós estamos aqui em Atos capítulo 15, onde começa justamente essa reunião, que o termo mais comum em teologia é concílio, de conciliação, e esse concilium, do latim concilium, para conciliação, vai se reunir acerca de quais práticas esses cristãos devem seguir ou não. Então, entendendo o cenário, logo no versículo 1 já fala de homens da Judéia que estavam ensinando, se vocês não circuncidarem, vocês não vão poder ser salvos. Aí Paulo e Barnabé confrontam esses irmãos, está aqui, discutiram com eles
E resolveram os dois e mais alguns ir a Jerusalém, lá falar com os apóstolos e presbíteros por causa dessa questão. Então, eles foram até Jerusalém para falar com os demais apóstolos acerca dessa questão. Se eu voltar para o versículo 1, olha aqui o ponto-chave que causou essa discussão. Se vocês não seguirem o costume instituído por Moisés, vocês não serão salvos. Qual que é o discurso aqui, então? Nós temos o judaísmo sendo praticado para a salvação. É isso aqui que está em questão. E é isso aqui que vai ser discutido agora. Então, a partir do versículo 6, nós temos agora o resultado dessa assembleia se reunindo. Então, começando logo, retomando a leitura do 6, reuniram-se para considerar o assunto. Houve discussão, Pedro se levantou e Pedro agora começa a falar da conversão dos judeus. Inclusive, ó, pela minha boca, né? Pedro se levantou, versículo 7, pela minha boca, né? Os judeus se converteram e creram em Jesus. Então, Pedro passa a argumentar em favor de como Deus está salvando os judeus. E o grande testemunho é a ação do Espírito Santo, que vai legitimar essas conversões. O apóstolo Pedro, aqui no versículo 9, é muito forte para mim, em que ele diz que o Espírito Santo não fez distinção alguma entre eles ou nós, purificando-lhes o coração pela fé. Quer dizer, aquele judeu que, portanto, praticava o judaísmo foi salvo pela fé, o gentio que não conhece o judaísmo, não conhecia, também foi igualmente salvo pela fé. Olha o apóstolo Pedro considerando que a grande questão aqui para ser salvo é crer em Jesus, não é as práticas judaicas. Inclusive, no versículo 10, outro ponto importante. Pedro vai argumentar que eles estavam querendo colocar à prova, né, colocar Deus à prova, impondo aos discípulos algo que nem nossos pais puderam suportar. O argumento de Pedro aqui conclui o seguinte: lá no antigo Israel, houve a lei. Os nossos pais, os nossos ancestrais não conseguiram cumprir a lei, por isso que Deus enviou Jesus para que ele cumprisse a lei e nós fôssemos salvos pela fé. E agora nós estamos tentando fazer com que os irmãos gentios se tornem judeus para depois se tornarem cristãos. Como se o judaísmo fosse um degrau antes da salvação. Qual o caminho da salvação? Me tornar judeu, crer em Jesus, me tornar cristão, praticar os rituais judaicos, continuar crendo em Jesus, e aí eu vou para a salvação. Então Pedro fala, peraí, mas a lei nunca salvou nem os nossos pais judeus, eu quero impor isso aos cristãos. Tanto é que no 11 ele continua. Pelo contrário, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor. Olha o peso disso na boca de Pedro. Volta lá para o versículo 1. Vocês não vão poder ser salvos se não seguir o costume de Moisés. Aí Pedro vem cá no versículo 11 e fala, peraí, nós cremos que somos salvos pela graça. Do mesmo modo que os gentios também creem que estamos sendo salvos pela graça. E a partir do versículo 12, agora Paulo e Barnabé que vai começar a dizer como é que foi. E eles contam dos milagres e das coisas que Deus fez no meio dos gentios. Vamos lembrar que no começo do discurso de Pedro, aqui no 7, Pedro fala de que como os judeus se converteram pela pregação do evangelho e que foi o Espírito Santo que testificou essa salvação, como? Purificando. Do mesmo jeito que os judeus que creram em Jesus foram purificados, os gentios foram purificados sem prática nenhuma de rituais do Antigo Testamento. E aí quando chega no 12, e agora Barnabé e Paulo falando, né? Estou citando Barnabé primeiro, seguindo a tradução aqui da Almeida do século 21, Paulo vai dizer, houve sinais extraordinários. Deus fez grandes milagres no meio dos gentios. Ou seja, ser gentio, não praticar o judaísmo, não foi impedimento para que a ação do Espírito Santo chegasse até eles. Não foi impedimento para que houvesse milagres ali.
Aí, no versículo 13 em diante, agora é Tiago que começa a falar. Tiago, o irmão de Jesus. Então, ele começa a relatar como é que foi o encontro dele com o povo, né? Como é que foi o encontro com os gentios. E aqui, Tiago também fala o quanto eles são importantes. E aqui Tiago faz uma coisa extraordinária. Tiago cita o Antigo Testamento. Tiago, lá no versículo 13, né, 13 e 14 aqui, ó, ele cita o encontro com os gentios. No versículo 15, ele fala que concorda com as palavras dos profetas que diz: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que está caída, e que vai reconstruir as ruínas. Aqui, Tiago está citando Amós 9, do 11 ao 12. Desculpa, gente, tive que beber uma água porque eu espirrei. Tiago está citando Amós capítulo 9, versículos 11 até o 12, sobre levantar a tenda de Davi. Então, Tiago entende que a conversão dos não-judeus é a restauração dessa tenda que está caída. Versículo 17, olha só que bonito. Todos os gentios sob os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas desde a antiguidade. Vamos refletir até agora o que é que nós temos aqui. Lá no capítulo, começa o capítulo, certos homens começaram a ensinar que se eu não cumprir o Antigo Testamento, os rituais, eu não vou ser salvo. Foram confrontados por Barnabé e Paulo, deu briga, então vamos lá para Jerusalém, vamos resolver com os demais apóstolos. Chegando aqui, Pedro testifica de que a conversão dos gentios ela é tão legítima quanto a dos judeus, porque creram em Jesus. Pedro fala isso aqui. Paulo fala dos milagres que Deus fez no meio dos gentios. Tiago se levanta agora e vai falar que é o cumprimento de uma profecia lá de Amós, da restauração da tenda caída de Davi. E de que Deus já fez essas coisas conhecidas. E aqui no 19 eu tenho o parecer dessa reunião. A partir do 19 eu tenho uma resolução aqui. Muito simples. Muito bonita até. Por isso, penso que não se deve perturbar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever a eles que se abstenham. E aqui o concílio de Jerusalém, isso aqui foi no ano 50 depois de Cristo, tá? Eles vão dizer aqui 4 coisas. Essas 4 coisas os gentios têm que fazer. Se abstenham, não é evitar, é não fazer, tá? Não é diminuir, é não fazer. Contaminação de ídolos, imoralidade, carne de animais sufocados e do sangue. No versículo 20 de Atos capítulo 15 está escrito tudo o que os não-judeus têm que fazer quando são cristãos. Está aí na tela, basta você acompanhar. Está escrito aí, ó. O que é que eu tenho que fazer então? Me abster da contaminação de ídolos, de comer carne sacrificada a outros deuses. Eu não posso ser uma pessoa imoral. Não posso comer carne de animal sufocado, né, o animal estrangulado. E eu não posso beber o sangue desses animais. De repente aqui, para evitar que qualquer semelhança com o ritual judaico. E no 21, Tiago resolve a questão, porque desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem homens que preguem e é lido cada sábado nas sinagogas. Está dizendo que desde a antiguidade, né, desde antes, já fala para evitar essas coisas. E é isso o que eles fazem. E aqui nós temos um grande concílio. Recomendo a vocês que leiam novamente esses versículos, observando tudo isso, vendo aqui o testemunho do Espírito Santo, o modo como Deus vem agindo na conversão desses gentios. O ponto-chave aqui é a salvação pela fé, é crer pela fé somente e depois evitar nada,
tirar de vez da sua vida imoralidade sexual, imoralidade, comer carne oferecida a ídolo, comer carne de animal sufocado e beber o sangue. Só essas três coisas. E aí eu vejo o quanto isso é relevante. Na presença dos apóstolos vivos, reunidos, tendo discussão, colocando os argumentos na mesa, o grande ponto é, nós somos salvos pela fé em Jesus. E que qualquer tentativa de associar a salvação à prática de qualquer ritual está errada. E no ano 50 depois de Cristo, já teve essa reunião confirmando essas coisas. Atos capítulo 15. E eu acho relevante falarmos sobre isso hoje, porque no nosso tempo, nós vemos quantas pessoas tentando associar salvação a uma série de coisas. A guardar sábado, crente achando que se não guardar o sábado não vai para o céu, outros que se não orar com o véu, se não for na escola dominical, se não trouxer o dízimo para a igreja. Oh, onde é que vocês estão aprendendo isso? Onde é que está escrito isso na escritura? Eu acho que quem quiser guardar o sábado pode guardar, gente. Não é antibíblico guardar o sábado. Agora, dizer que quem não guarda o sábado perde a salvação, onde é que você está vendo isso? Quer orar com o véu? Sinceramente, eu acho bonito o véu. É uma opinião minha, me critiquem, não tem problema não. Não vou reclamar de quem me criticar por eu achar bonito usar o véu. Agora, mas sem véu Deus não ouve a oração, sem véu tá em pecado, sem véu tá desrespeitando a Deus, sem véu não vai pro céu, tá de brincadeira, né? Eu sou dizimista, eu defendo o dízimo, mas não vem com um papinho de que se não dizimar vai pro inferno. Onde é que você tá vendo isso na Bíblia? Então muitas vezes as pessoas tentam associar salvação a uma série de coisas. E a única coisa que a Bíblia entende que é o caminho da salvação é a fé em Jesus. E quando eu leio Atos capítulo 15, é exatamente isso que eu estou vendo. Salvação em Jesus. Salvação pela fé e pela fé somente. Então a reflexão que eu trago para vocês de Atos capítulo 15 é exatamente essa. Convido vocês a ler o texto bíblico e tirar as suas próprias conclusões da leitura do texto. Muitas vezes nós temos a falsa impressão de que a Bíblia é muito complicada, que só os teólogos formados que falam grego, hebraico, aramaico, latim, mandarim são capazes de ler a Bíblia. Não, tá vendo aí que o que eu faço com vocês sábado é simplesmente ler o texto bíblico, e quando nós simplesmente lemos a Sagrada Escritura, nós temos tudo o que nós precisamos para entender o caminho de Deus. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que você tenha gostado e, se você gostou, te convido a fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de estudo bíblico, tá bom? O grupo é o segundo link na descrição desse vídeo. Se você estiver assistindo do seu celular, basta clicar que ele vai direto para o seu WhatsApp, é só confirmar a participação. Espere até que eu aprove a sua participação no grupo, mas tá aí. Durante a semana eu mando dicas de leitura bíblica, comentários do que eu vou ensinar aqui no sábado, e é muito bom esse grupo. E esse grupo é também um círculo de oração, uma corrente de oração. Na descrição do grupo tem lá o link do grupo de oração, você registra seu pedido, eu me comprometo a orar diariamente por você. E eu espero que você faça o mesmo e que também ore por nós pelos demais pedidos, tá? É um formulário simples, ninguém vê o pedido de ninguém, eu também não abro o livro, mas diariamente eu peço a Deus que ouça as orações que estão sendo pedidas ali, tá? Se você gosta de estudar teologia e quer estudar a fundo, não somente o que fazemos aqui no sábado, você tem que se tornar aluno da Escola Excelsius de Teologia. Eu estou estudando todas as matérias do seminário teológico. Então são 30 matérias, logo o curso dura 30 meses. Todo mês eu estudo uma matéria e um livro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira. Mas a modalidade é um pouco diferente. Ouça com atenção. É um curso continuado, com aulas ao vivo, toda sexta-feira às 8 da noite. No mês que você entra, você pega a matéria desse mês e vai acompanhando o curso.
Quando chegar na última matéria, que para mim será a última, a matéria 30, eu volto para a primeira matéria. E vamos supor que você entrou na matéria 18. Chegou na 30, para você não é a 30. Quando eu voltar, você completa o seu curso. Fez as 30 matérias, você estudou as matérias de um seminário teológico completo. Paga quanto? Paga R$ 20 por mês. Não tem entrelinhas, é só os R$ 20. Tá muito barato. Resumindo então, curso completo de teologia, estudando todo mês uma matéria do seminário teológico, um livro da Bíblia por mês, com aulas ao vivo, sexta-feira, 8 da noite, pagando R$ 20 por mês. Gente, é muito barato. Gostou? Clica no primeiro link na descrição desse vídeo e você vai para o site da Escola Excelsus, entende como é que é o curso. Lá tem vídeo explicando, tem explicação em texto e também um formulário para que você faça a sua matrícula no nosso curso teológico. Então, desde já, seja muito bem-vindo à Escola Excelsus, clicando no primeiro link na descrição desse vídeo. Se você quiser o grupo de WhatsApp, é o segundo link. Espero que você entre lá, se torne aluno da Escola Excelsus e continue estudando a Bíblia todo sábado conosco, aqui às 3 da tarde. Tá bom? Por enquanto é isso. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Nos vemos sábado que vem. E se você entrar no nosso grupo de WhatsApp, te espero lá a qualquer momento com as nossas dicas de estudo bíblico ao longo da semana. Deus abençoe a todos, volte sábado que vem e fiquem todos na paz do Senhor.